Om Gyanaatimirandasya Gyananjanam Shalakaya Chakshurunmilitam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha. Primeiramente, então, gostaria de dar início oferecendo as minhas mais humildes reverências aos pés de lótus do meu mais amado Diksha Gurudeva, Nitalila Pravishtam Vishnupada, Paramahamsa Paribrajaka Acharya Stotra Sata Shrimad Srila Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj. E também a todos os nossos mestres do passado, presente e do futuro. Bom, então pela misericórdia de todos os nossos mestres, nós podemos mais uma vez hoje nos reunir para fazer a leitura do Srimad Bhagavad Gita, capítulo 4, verso 9. Ontem nós lemos então o verso 8, terminamos, que é um verso muito importante, eu esqueci de recitá-lo em sânscrito. Então eu vou recapitular para a gente não passar sem enfatizar este verso, que é um verso muito famoso, que diz assim: Paritranaya sadhunam vinashaya chaduskritam dharma samsthapanarthaya sambhavami juge juge. Para proteger os meus devotos e para aniquilar os malvados e estabelecer a religião, eu apareço em cada era. Então, Krishna vem a esse mundo com essas finalidades. E agora no verso 9, que também é um verso famoso, Krishna vai explicar a qualidade do nascimento dele, da aparição dele. Então ele diz: Janama karma chame divyam evam yoveti tattvata taktva punar janma naiti mam eti sorjuna. Ó Arjuna, o meu nascimento e atividades são transcendentais. Aquele que conhece esta verdade não nasce novamente neste mundo após abandonar este corpo presente. E ele com certeza irá me alcançar. Então Krishna, ele assegura que, apesar dele aparecer em diferentes eras, dele, entre aspas, nascer, o nascimento dele e as suas atividades são transcendentais. Tá? Aparentemente, ele tem um comportamento que é comum ao do ser humano, porém, ele não é um ser humano comum. Ele nem mesmo é um ser humano. Né? Então, aqui no comentário, Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, ele diz: nós iremos apenas nos tornar completamente perfeitos quando pudermos compreender a essência da natureza transcendental, né, do nascimento e das atividades de Krishna, que são dotadas de características descritas nos versos anteriores. No Bhagavad Sandarbha de Srila Jiva Goswami, este assunto é abordado e a Suprema Personalidade de Deus, Krishna, ele confirma que o seu nascimento e as suas atividades não são materiais. No Srimad Bhagavatam 8.3.8, ele explica que, embora este assunto não seja possível de ser compreendido através da lógica, ele deve ser aceito pela força dos argumentos dos Vedas, dos Smriti Shastras, mesmo que esteja muito além da razão e do argumento. Ou seja, é algo que você precisa ter fé, mas é uma fé construída nas escrituras védicas, baseadas em uma série de outras afirmações que podem ser constatadas, né, que podem ser verificadas, que podem ser inclusive compreendidas intelectualmente, mas nem tudo está acessível à mente humana. Então nem tudo está passível de verificação. No entanto, existe o resultado de uma série de outras verificações que permitem você ter fé
no que os Vedas estão dizendo, especialmente sobre um assunto tão transcendental como o aparecimento de Deus neste mundo. Então, Krishna deixa bem claro, olha, não tem como provar isso, não tem como usar lógica para isso, não tem como demonstrar isso por nenhum outro meio de comparação. No entanto, porque os Vedas estão dizendo, porque eu estou dizendo, então você deve ter fé. Porque os Vedas se provam corretos em uma série de outros assuntos e aspectos, né, que serão suficientes, com certeza, para sustentar a sua fé em qualquer declaração que esteja ali descrita. Sobre isso também é mencionado no livro Purusha Bodhini Shruti, de Pippalada Shakha. O verso diz que, eternamente ocupado nos seus próprios passatempos, o único Senhor Supremo, na sua forma de testemunha, ela entra dentro do coração de todos os seus devotos, que no caso é Paramatma. Paramatma está dentro do coração de cada entidade viva. Então Krishna, ele executa um desses passatempos, que é justamente entrar no coração dos seus devotos. No chamado Bhagavatam, isso também é corroborado, né? Assim como no próprio Gita. Krishna diz, após ouvir as minhas declarações como Jyovetti Tattvata, Gita 4.9, que a gente já viu ali atrás, e também Ajopisam Avyayatma, Gita 4.6, né? E Janma Karma Chamedivyam, no 4.9 também. Você pode compreender que a natureza eterna do meu nascimento e das minhas atividades, né, são compreendidas por uma inteligência teísta, por uma inteligência daqueles que creem na personalidade de Deus. E isso não depende do conhecimento empírico. E aquele que compreende isso, ele não nasce neste mundo novamente. Agora, passando ao comentário de Srila Gurudeva. Aqueles que conhecem, pela graça do Mestre Espiritual e dos Vaishnavas, quem é Krishna e como ele nasce neste mundo e executa atividades transcendentais através de sua potência inconcebível, chamada Achintya Shakti, alcança então o serviço eterno a ele nesta mesma vida, através da misericórdia da potência de prazer chamada Ladini Shakti, ou seja, de Srimati Radhika. A própria Radha, ela é quem vai dar essa misericórdia para você alcançar Krishna. Ela que é a grande guardiã da devoção por Krishna. Ao contrário, aqueles que consideram o nascimento e as atividades de Krishna como sendo algo mundano, eles estão com certeza dominados pela ignorância. E eles irão vagar nesse ciclo infinito de nascimentos e mortes, sempre sofrendo com as 3 misérias materiais. No chamado Bhagavatam 8.3.8, um verso que diz: para o Senhor Supremo não existe nascimento, ação, nome, forma, qualidades, defeitos, etc. No entanto, ele perpetuamente aceita esses atributos através da sua potência transcendental para a criação e a destruição do mundo material. Então, é fato que Deus não tem uma forma material. Deus não tem um nascimento material. Ele não age de maneira material, ou de maneira mundana, ou condicionada. No entanto, ele está neste mundo, né? Mas a sua natureza é sempre transcendental. O exemplo que às vezes a gente usa é: você tem um preso dentro de uma cela. Tá? Este preso, ele é comparado com a alma condicionada, como nós, que estamos
condicionados e presos ao mundo material sem poder sair pelo nosso próprio desejo. Porém, você tem o carcereiro. O carcereiro, por mais que ele entre dentro do presídio, por mais que ele entre dentro da cela, por mais que ele acesse todos os ambientes daquele local, né, ele não é um preso. Né? Por quê? Porque ele pode sair pelo seu livre e espontâneo desejo. Tá? Assim é Krishna. Krishna entra no mundo material, mas ele se move no mundo material sem estar dominado pelas leis daquele mundo material. Ele entra e sai quando ele quer. Correto? O fato de o carcereiro estar dentro da cela junto com o preso não faz do carcereiro um preso, né? Só por ele estar momentaneamente ali dentro. Então, da mesma forma, por Krishna entrar neste mundo material momentaneamente ou temporariamente, não faz dele também um ente, né, deste mundo material, uma pessoa que esteja presa ao mundo material. É muito complicado para várias pessoas aceitarem o fato de que Krishna ele tem um aspecto humano, uma forma humana, né? Mas e essa é a forma dele eterna. Muita gente pensa que o ser humano está antropomorfizando Deus, né? Porque ele não tem nenhuma outra forma de conceber esta energia, né? ou esta força divina. Então ele precisa antropomorfizar Deus para estabelecer uma relação. Só que a lógica é inversa. A lógica é inversa. Deus, ele tem essa forma antropomorfa, né? Ele tem essa forma humana eternamente. Essa é a forma dele. Porque essa é a forma que permite uma complexidade maior da expressão. Né? E ele permite que uma forma semelhante a dele, né, aceite uma alma, né, ali dentro, ou seja, ele permite que na criação dele tenha um corpo que seja semelhante ao dele, para que quando a alma chegue neste corpo, assim ela possa se relacionar com Deus. É uma misericórdia que Deus está dando, né, nós podermos ter um corpo semelhante ao dele, corpo no sentido da psique também, para que a nossa alma possa, assim então, ter a capacidade de se relacionar com ele. Né? Então, a Bíblia diz isso também, né? Que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Isso é um fato, né? Quando Krishna se apresenta como tal. Então, não é que o homem atribui a sua forma a Deus. Não, é Deus que permite que este corpo, semelhante ao dele, possa estar disponível para que as almas habitem este corpo no processo de evolução, que passa por 8.400.000 espécies de vida, né? Uma delas é o corpo humano. E é somente no corpo humano que nós temos a capacidade plena, né, de nos relacionar com Deus. Tá? O ser humano, ele não vem do macaco. Tá? A raça humana, ela não desenvolve dos primatas. Tá? Tudo isso é uma grande invenção darwinista. Tá? Quando Deus cria, ele cria espécies fixas. Tá? E os Vedas explicam, são 8.400.000 espécies, tá? Diferentes. Sendo que 400.000 são de seres humanos. Então existem 400 diferentes tipos, né, de seres humanos, de raças humanas. Muitas já extintas, claro. Hoje em dia nós temos bem poucas. Então você tem o ser humano branco, negro, vermelho, amarelo e uma série de outras variantes destes também, né? E assim a alma ela vai encarnando, né, em diferentes corpos. Então o que existe na verdade é uma evolução de consciência, não uma evolução de corpos. Tá? É a alma que com o seu corpo sutil, né, no processo de encarnação, vai evoluindo a consciência desse corpo sutil, né, até chegar ao ponto dela conseguir se identificar com Deus.
E você pode perceber que o corpo humano ele é completamente diferente, né? A psique humana também, principalmente a psique humana, é completamente diferente de todas as demais espécies. Tá? Por mais que queira-se dizer que o ser humano veio do macaco, por mais que até hoje esse elo perdido nunca tenha aparecido, tá? Todos os pretensos elos perdidos apresentados já foram derrubados, inclusive. Não creiam em Lucy, não creiam em Homem de Java, não creio em nada disso, porque isso não é verdade. Eles já foram derrubados, a própria ciência tradicional já os derrubou, tá? Basta uma pequena pesquisa, um estudo. Só que como não interessa a eles transmitir isso para nós, eles dão a notícia, né, de que descobriram o elo perdido. Aí quando provam que não era o elo perdido, eles não noticiam, tá? Então fica-se com a sensação de que de fato houve, né, aquele evento é real, né? Eu vou dar, né, só um exemplo aqui, na verdade existem uma série de outras possibilidades, né? Mas o fato é que o comportamento do ser humano ele é completamente diferente, né, do comportamento dos primatas, dos macacos. Completamente. Eu nunca vi um macaco prestar reverências, né, a fazer uma oração, né, a fazer arte, né? Eu nunca vi um macaco fazer, por exemplo, uma construção de um edifício super complexo, né, ou de construir um computador. Existe um salto quântico muito grande na diferença das outras espécies para o ser humano, né? Eu nunca vi macaco falar em filosofia, né? E essas que eles dizem espécies, como se diz, de transição, elas nunca existiram, eles nunca conseguiram provar e nem mostrar nenhuma espécie de transição até hoje, tá? Então não se deixe enganar por isso. Deus criou o homem, Deus criou os animais, eles não estão evoluindo a partir um do outro, né? Essa teoria, né, de que tudo veio de uma sopa química e ali as moléculas começaram a se reunir, tudo isso aí é de uma infantilidade tremenda. Eu não vou aqui oferecer vários argumentos contra isso, não é o nosso ponto, mas vocês podem fazer as suas próprias pesquisas, tá? E de cara, não duvidem, né, daquilo que eu digo, só por soar diferente, porque na verdade já está se tornando até bastante comum o fato do darwinismo não conseguir se sustentar, tá bom? Bom, continuando aqui então, no comentário de Srila Gurudeva, ele também cita um verso do Bhagavatam 6.4.33. Esse verso diz: para conceder misericórdia àqueles que adoram os seus pés de lótus, Deus, mesmo livre de nomes, formas e atributos materiais, ele aceita inúmeras formas e nomes transcendentais, através dos quais as suas diferentes encarnações podem se manifestar. Que este Deus ilimitado possa então, que esse Deus ilimitado, cuja opulência é inconcebível, possa sempre estar satisfeito comigo. É uma belíssima oração no Srimad Bhagavatam. Que este Deus ilimitado, né, cheio de opulências inconcebíveis, possa sempre estar satisfeito comigo. Esse Deus que é autossatisfeito, autossuficiente, né? Ainda assim, se houver algo que eu possa fazer para agradá-lo, quem sabe um pouco mais, né, que ele assim possa estar satisfeito, né? Existe aqui um paradoxo. Deus é completamente satisfeito, não há nada que possa deixá-lo mais ou menos satisfeito. Ele é completo em si, ele é completo, não há nada que falte em Deus. Porém, ainda assim, ele é capaz de expandir a sua bem-aventurança, a sua satisfação, quando o seu devoto
executa qualquer atividade devocional. Quando algum devoto presta um serviço a ele, ele fica de fato muito feliz. Muito feliz. Então é um paradoxo, né? E esse paradoxo é o que permite, obviamente, a nossa interação com Deus. Do contrário, se Deus fosse apenas um objeto de contemplação, né, não haveria nenhum serviço que nós pudéssemos prestar, mas ao contrário, por mais que Deus já esteja satisfeito em si mesmo, ainda assim Ele quer este amor que é exclusivo de cada um de nós. É por isso que cada um de nós é tão especial, né, para Deus, porque nós somos únicos. Deus nos fez únicos. Deus nos fez únicos. Então, nesta relação com Deus, nós temos algo que ninguém tem. Talvez para o mundo material nós não sejamos tão importantes, né, para pessoas, para sociedades, né? Nós não sejamos tão importantes, nós sejamos ignorados, né? Mas para Deus não. E como na verdade o nosso objetivo não é ter relações sociais com pessoas, a ponto de querer a nossa satisfação através delas, nós queremos essa relação com Deus, nós podemos estar certos de que Deus jamais nos abandonará, jamais nos irá deixar afastado, né? Só que depende de nós, né? Depende de nós estabelecer essa relação e aceitar esta relação. E é exatamente o que a gente vai ver no verso 11. Tá? Eu vou adiantar, a gente está no verso 10, mas eu vou adiantar porque o verso 11, ele diz exatamente isso. Jejatha mam prapadyante tam stateva bhajamyaham mama vartmanu vartante manushaparta sarvashaha. Krishna diz: da maneira como as pessoas rendem serviço a mim, eu reciproco com elas na mesma proporção. Todos seguem o meu caminho em todos os respeitos, em todas as formas, de todas as formas ou maneiras, né? Então, Krishna ele vai reciprocar conosco à medida em que nós estamos também agindo e buscando esse serviço. Tá? Então é muito importante entender isso. Não é que Krishna vai simplesmente aparecer diante de nós, né, e fazer tudo uma grande maravilha. Não é assim. Não é assim. Ele não quer que seja assim. Ele quer que seja um processo espontâneo de descoberta e busca para que o seu amor seja um amor real, um amor verdadeiro, um amor espontâneo, um amor consciente daquilo que se quer, quando você quer apenas essa relação com Krishna. E Krishna, ele é a única forma de Deus, né, dentre todas as demais religiões, com a qual você pode se relacionar. Nenhuma outra religião te oferece Deus de maneira que você possa se relacionar com Ele. Ao contrário, como eu expliquei em algumas aulas anteriores, Deus é sempre uma incógnita. Mas, ao contrário, Deus deveria ser aquela personalidade com a qual eu consigo ter o maior nível de intimidade. Deus é o ser mais íntimo para nós. Deve ser aquele que eu deveria saber mais, né, sobre a vida dele, saber mais sobre o gosto dele, saber mais sobre o comportamento dele. Assim como as pessoas se envolvem, né, na vida dos artistas preferidos delas, elas querem saber cada detalhe da vida do artista, né, e, enfim, por que não saber de Deus? Só que, de modo geral, pela influência das religiões de massa, nós somos ensinados que, na verdade, não há essa possibilidade de relação com Deus. Só que os Vedas vão dizer não, há sim. Existe, e essa é a única possibilidade que nós temos de nos realizarmos espiritualmente. É através dessa relação com Deus. E aqui no Bhagavad Gita, Krishna vem, né, e ele diz: eu sou Deus, aquele que você sempre procurou, aquele pelo qual você esteve por
milhões de encarnações buscando. Agora você encontrou. Agora eu estou aqui. Agora você pode me adorar. Agora você pode me conhecer. Vamos estabelecer uma relação, né? Então você agora precisa estudar a literatura védica que descreve Krishna, que apresenta Krishna, não só o Bhagavad Gita, diversas outras literaturas vão aprofundar esta relação com Krishna. O Gita é só o primeiro. O Gita é só um cartão de visitas. Krishna diz, olha, muito prazer, eu sou Krishna, eu sou o Senhor do Universo, eu sou a causa de todas as criações, tanto espirituais quanto materiais, é através de mim que tudo emana, né? E ele depois vai, nos próximos capítulos, dizer tudo o que ele representa. Então, aqui Krishna está se apresentando a você, né? Em outros livros, você vai conhecer mais aspectos sutis de Krishna. A intimidade dele vai ficando cada vez maior. Isso permite que você consiga satisfazê-lo através do seu serviço, porque você conhece ele. Então, vamos agora voltar ao verso 10. Estando desprovidos de apego, medo e raiva, com a concentração fixa em mim, completamente rendidos a mim e purificados por austeridades na forma de conhecimento, muitos devotos alcançam Prema Bhakti por mim. Prema Bhakti é o amor devocional. Prema é amor, Bhakti devoção. Então o que Krishna diz claramente, aqueles que não têm mais apegos, aqueles que se concentram em mim, aqueles que estão rendidos, que se purificaram através do conhecimento, da austeridade do conhecimento. O que é a austeridade do conhecimento? É você sentar para ler, é você buscar o conhecimento. A leitura é muito importante, mas não qualquer leitura, né? Então, esses devotos alcançam Prema Bhakti por mim. É importante a gente fazer um parênteses aqui. É muito comum a gente ouvir dizer, educação é a solução. As pessoas precisam ler mais. Mas ler o quê? Ler livros sobre comunismo? Ler livros sobre satanismo? Ler livros sobre coisas mundanas e completamente inúteis para a felicidade espiritual? É isso que se precisa ler mais? Não. Simplesmente dizer ler mais é dar um tiro no pé, na verdade. O que o ser humano precisa é ter o conhecimento adequado, né? E ler sobre este conhecimento adequado. O exercício da leitura ele é muito importante até para desenvolvimento de faculdades mentais, mas é necessário entender o que se está lendo, né? Não existe nenhuma história que seja banal e que seja sem sentido. Tudo que é escrito ou transmitido tem valores ali, né? Tem valores, levam a um tipo de estado de consciência, né? Tem implicações políticas, né? Tem implicações espirituais, né? Então, não é simplesmente ler é a solução, né? É o que ler, né? Principalmente. Correto? Bom, então, o verso 11, como eu já havia lido, é um verso muito famoso. De acordo com o nível de serviço prestado, Krishna vai reciprocar com você na mesma proporção. Na mesma proporção. Eu não vou entrar agora no comentário deste verso, porque ele é muito longo e o nosso tempo já está chegando ao fim. Eu vou deixar então para amanhã, para a gente entrar no comentário deste verso, que é um verso muito famoso, um verso importante, para a gente entender como Krishna ele aceita, né, o nosso, vamos dizer assim, o nosso desejo de servi-lo, como Krishna vê a nossa ação devocional e como ele nos prepara para uma ação cada vez melhor. Porque se ele simplesmente se entregasse a nós a primeira demonstração de devoção, né, ele estaria, na verdade, impedindo que você avançasse espiritualmente, que você pudesse
no futuro, inclusive, servi-lo melhor. Então ele cria uma espécie de suspense, vamos dizer assim. Ele cria uma espécie de dificuldade para gerar uma avidez maior no seu coração, para que você corra um tanto mais, né? E através desse processo você consegue se purificar de uma série de impurezas e imperfeições que são como barreiras no seu coração que justamente impedem você de ver Krishna. Na verdade, Krishna ele já está diante de você. Krishna já está. Ele é todo penetrante. Ele é onipresente. Só que você não consegue vê-lo devido às impurezas que cobrem o seu coração, que encobrem a sua alma. Então é necessário que você limpe isso primeiro. Do contrário, nem que ele queira, você não consegue vê-lo, você não consegue se relacionar com ele. Ok? Então desejo a todos um excelente dia e que fiquem em paz. Hare Krishna.